Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. E aquele que estava sentado no trono era semelhante à aparência da pedra de jaspe sardônico, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. E ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos eu vi 24 anciãos, assentados vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos na frente e atrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha a face de como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro. E eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono, o que vive para sempre e para sempre, os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para sempre e sempre, e lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, de receber a glória, a honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e para o teu prazer elas existem e foram criadas. O apóstolo João, ele teve, quando ele estava na ilha de Patmos, a Bíblia diz que quando João ele é exilado na ilha, ele vai passar os últimos dias da sua vida dentro de uma ilha de Patmos. Ele é o último apóstolo dos 12 que Jesus escolheu primeiro, e Deus escolhe João para dar o livro da revelação. Apocalipse no grego significa revelação. Então o que nós lemos aqui é uma revelação que João ele recebeu da parte do próprio Senhor em espírito. Você vai perceber no texto que João ele era íntimo de Jesus. João, na ceia, enquanto estavam os 12 ali ceando, a palavra do Senhor diz que João, ele reclinava a sua cabeça e deitava no peito de Jesus. De tão grande era a intimidade, de tão grande era o amor que João tinha por Jesus. É para João que Jesus revela quem havia de trair. Você lembra? Os discípulos não sabiam, eles nem imaginavam que era Judas que ia trair Jesus. E eles começam a perguntar: será que sou eu? Será que sou eu? Você não vê eles apontando o dedo: eu acho que é aquele, eu acho que é aquele outro lá. Eles olham para si: será que sou eu, Senhor? E João, ele, como estava muito próximo de Jesus, tinha intimidade com ele, Jesus olha para João e diz: é aquele a quem eu der um bocado molhado. A Bíblia diz que Jesus dá o pão molhado para Judas, Judas come, e está no texto, e junto com ele, quando ele come, o diabo entra nele. Pastor, o diabo entrou quando ele estava comendo a ceia? Sim, ele estava na mesa, mas o coração dele não estava ali. Ele estava sentado, mas o coração dele não estava. Estava no dinheiro, estava nas moedas que ele ia ganhar do sumo sacerdote. Por isso que Paulo vai dizer que aquele que come e bebe indignamente será culpado de todo o corpo, de todo o sangue. E quando Judas come aquele pão molhado, o diabo entra na vida dele. Jesus olha para ele e diz: vai e faz depressa aquilo que tu veio fazer. A Bíblia diz que ele sai, e os apóstolos nem imaginavam. A Bíblia diz que eles, quando Judas levanta da mesa e sai,
eles acham que certamente ele foi comprar alguma coisa, comprar pão, comprar alguma coisa. Eles não imaginavam. Então João, ele viu isso. João escreve o Evangelho, João escreve as cartas, e agora João escreve o livro de Apocalipse. Quando João estava lá, nós lemos aqui no texto, a palavra do Senhor diz que no primeiro versículo, diz que depois disso ele olhou, e eis que uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ele ouviu era como se fosse uma trombeta falando, e disse: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Versículo 2: imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava, e aí ele começa a ter visão. Então eu quero começar acerca, é bem breve aquilo que Deus vai falar comigo e com você nessa noite. Quando Jesus, o próprio Senhor, mostra para João, ele diz: João, sobe aqui. João, sobe aqui, que eu vou te mostrar. Em outras palavras, eu vou te revelar. Eu vou te revelar as coisas que hão de acontecer. Eu vou te trazer uma revelação. E no versículo 2 a Bíblia diz que João, ele sobe, ele vê em espírito. O corpo estava na terra, mas ele em espírito, ele tem uma visão da glória de Deus. E eu queria falar, o Espírito Santo quer falar conosco aqui nesta noite sobre subir na presença dele. Deus está falando para mim e para você: é preciso que você suba. Você precisa subir, porque o lugar que você está eu não consigo me mostrar para você, não consigo revelar. Para mim falar tem coisas que eu preciso falar com você, mas você precisa subir. E Deus, ele não fala com a carne, ele fala no Espírito. E quem está no Espírito, ele ouve a voz do Senhor. E o que nós estamos ouvindo aqui é que o termo subir no original, ele fala não só de um monte, mas de um lugar alto, algo que simboliza ter um encontro com Deus. Quando Deus, ele fala assim, fala para a minha igreja, para ela subir, é porque ele quer ter um encontro contigo. Ele não quer que você fique no raso, ele quer ter um encontro muito maior que você. Talvez você esteja vivendo no raso ainda, no raso da religião, no raso da religiosidade. As tuas orações têm sido vazias, as tuas orações têm sido frias. Talvez as orações que você tem feito, quando faz, ela é tão vazia que você não sente a presença de Deus, você não chora mais, você não sente mais a presença de Deus, você não sente mais o teu coração queimando, você não sente mais, você não derrama mais uma lágrima na presença do Senhor. E Deus está falando o seguinte: você precisa sair do natural e subir para o sobrenatural, porque é ali que eu vou falar contigo. E nós vamos entender, irmãos, que João, ele só tem a visão celestial e a revelação quando ele permite subir naquilo que Deus tinha para ele. A pergunta é: você quer subir mais? Você quer dar um passo a mais? Você quer subir no segundo andar, na presença do Senhor? Porque se a tua vida está boa assim, ok, mas se você está vivendo uma vida frustrada, áreas da sua vida não estão dando certo, as coisas estão amarradas, a tua vida espiritual está a ladeira abaixo, você precisa subir na presença do Senhor. Se você não subir, você não entender como João entendeu, não tem como ele se revelar a você. E ainda que Deus use alguém para orar, entregar uma revelação para você, como você está na carne, você não crê. Quando alguém chega para você, irmão, Deus vai fazer, eu não creio, eu não creio. Não, isso aí eu não creio. Quando eu falei para algumas pessoas sobre milagres que eu vi, que eu presenciei, muitos não creram. Uma certa pessoa falou para mim: pastor, eu não creio. Para que Deus vai fazer isso? Para que Deus vai fazer aquilo? Para que Deus vai fazer aquilo outro? Porque vive no natural.
O lugar que está inserido não crê, não vê, não tem uma intimidade com Deus, não tem oração, não tem jejum, não tem separação. E Deus, Ele não quer que você faça, porque você é filho, você é filha amada, e Ele quer ter um encontro com você, Ele quer te levar em lugares mais profundos. E muitas vezes a igreja, muitas vezes o povo de Deus, ele vai se tornando osso seco. E aí Deus levanta sempre um profeta como Ezequiel para dizer: Ezequiel, olha para esses ossos, estão secos, sem vida, a morte nesse lugar. E Deus fala para Ezequiel: tu crê que esses ossos podem viver, Ezequiel? Ezequiel diz: Senhor, eu creio, tu podes todas as coisas, eu creio que tu podes dar vida a esses ossos aqui. Deus fala para Ezequiel: então profetiza. Então profetiza sobre os ossos secos. O que Deus está falando comigo com você nessa noite, eu não sei se você tem vivido isso, talvez você hoje seja ossos secos espiritualmente, mas Deus vai derramar algo sobre você. Deus vai derramar o Espírito Santo, Deus vai renovar tuas forças, Deus vai renovar tua... Ah, meu Deus! Irmãos, viver uma vida sem a presença do Senhor não tem como mais. Quem já provou, irmão Jonatas? Quem já provou da presença do Espírito Santo? Quem já provou do Espírito? Quem já sentiu a presença? Quem já foi batizado com o Espírito Santo? Falava em línguas, profetizava, tinha o desejo de ir num culto, numa vigília, tinha desejo de buscar a presença, buscava a presença de Deus até que Deus falasse. Enquanto Deus não se manifestasse, enquanto Deus não falasse, não parava. O coração incendiado. Mas os problemas da vida, ele vai ofuscando. Os problemas da vida, Marcel, vai ofuscando. Você vai perdendo a vida, você vai perdendo a vida no espírito. E onde você vai, muitas vezes você vai em algumas igrejas que lá é uma igreja cheia de pessoas vazias, não tem vida. O Espírito não está ali. Eu vi algo tremendo. O apóstolo falou que igrejas que ele vai, e o pastor muitas vezes está dirigindo o culto, e ele fala: irmãos, Deus está aqui. Aí o apóstolo está lá: aonde que eu não vi ainda? Aonde? Aonde que eu não senti ainda? Palavras vazias, palavras vazias, pregações vazias que não tem vida. Quando Paulo ele tenta pregar para a igreja, para os gregos, quando Paulo tenta pregar, a Bíblia diz que ele vai num local que parece que é onde ficavam os sábios, onde ficavam os filósofos, e ele tentou pregar com palavras persuasivas, e ele não teve sucesso nenhum. Você vai ler no texto, ele não teve. Ele não teve. Ele prega e não acontece nada. E o Espírito Santo ensina ele: Paulo, eu quero te usar com aquilo que eu coloquei dentro de você. Porque o que Paulo estava fazendo? Ele pregava ao gentil, ele pregava e Deus usava de maneira simples. Quando ele chega perto de pessoas entendidas, pessoas doutas, inteligentes, pessoas com sabedoria, ele disse: eu vou tentar ganhar eles também no meu conhecimento. Cresci aos pés de Gamaliel. Eu entendo a palavra, eu entendo a Torá, eu entendo os mandamentos, eu entendo a lei, os profetas. Ele tenta na palavra, e o Espírito Santo fica assim: tu quer na tua inteligência, então vai. Não acontece nada. A Bíblia diz que ele se frustra, Marquinhos. E é por isso que ele escreve o texto. Ele diz: a palavra do Senhor não consiste em palavras vazias, de sabedoria humana, mas ela é poder de Deus para a transformação do mais vil pecador. E Paulo, a pregação de Paulo, ela muda. A partir daquele momento, Deus começa a usar Paulo de uma maneira poderosa no Espírito. Paulo pregava e havia manifestação. Paulo pregava e havia manifestação. Paulo ministrava a palavra e havia cura, havia milagre, havia libertação. Por quê? Porque ele agora já não pregava mais somente o texto, ele pregava e manifestava. E o que Deus quer fazer na minha e na tua vida é manifestar o poder do Espírito Santo.
E o poder do Espírito Santo, ele quebra cadeias, ele quebra correntes, ele despedaça grilhões, ele abre porta onde não há porta, ele destrava portas que estão trancadas. O poder do Espírito Santo, mas você precisa da liberdade. O Espírito Santo, a vontade dele é operar, mas tem pessoas que não querem abrir o coração, não tem como. O Espírito Santo, ele quer fazer, ele quer habitar dentro de você, ele quer te encher do Espírito, ele quer renovar a tua vida, mas você não deixa. E quando você não deixa, não tem como ele operar, irmão Tiago. Você vai viver no natural. Você vai viver no natural. E nós, irmão, nós somos conhecidos como doido, como louco. O crente, ele não é normal, irmãos. O crente é anormal, porque nós andamos no sobrenatural, no Espírito. Nós falamos em línguas que ninguém entende, ninguém conhece. Essas línguas não se estudam, você não compra um curso. As línguas estranhas você não compra um curso para você receber ela. Você se rende, você se prostra. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele quer fazer na minha e na tua vida. Ele quer fazer. A pergunta é: você quer nessa noite? Você quer receber uma porção dobrada do Espírito? Você veio ao culto aqui nessa noite? Oh, meu Deus! Se você der liberdade, ele vai entrar na tua vida, ele vai manifestar o seu poder. E por que o pastor está falando de subir? Moisés, ele subiu o Monte Sinai. E quando eu falo subir, não é só subir literalmente, tá, irmãos? Eu digo é subir no Senhor, abandonar as coisas que muitas vezes estão fazendo para ter um encontro com Ele. Moisés abandonou, ele subiu para quê? Para receber a lei de Deus. Ele teve que parar, ele teve que ter um momento, e ele subiu, ficou 40 dias no monte para receber, e ele recebe os mandamentos. A Bíblia diz que quando ele pisa lá, Deus, ele disse: opa, Moisés, tira a sandália, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Moisés tira, Moisés vê uma sarça ardente. Moisés tem um encontro face a face com o Senhor, mostra a intimidade, a revelação e a vontade de Deus para o povo. Olha o que ele foi buscar. Quer revelação para a tua vida? Quer intimidade com o Senhor? Quer entender aquilo que Deus tem para você? Irmãos, o pastor vai falar algo aqui que talvez seja forte para você. Talvez é forte para muita gente aqui. Se você está tentando remar na direção que Deus não quer, você vai morrer cansado. Isso aqui não está anotado aqui, tá, irmão? Isso aqui é o Espírito Santo está falando. Se você remar na direção que Deus não quer para a tua vida, você vai morrer cansado. Porque Deus, ele está mais preocupado com a tua alma do que o teu sucesso. Pastor, não está dizendo aqui que ninguém pode prosperar, ninguém pode ter. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus, ele prospera, ele dá em abundância para a tua vida e ele vai prosperar. Mas se você estiver no centro da vontade dele, se não, esquece, irmão. Deus já está falando com alguém aqui. Você está no centro da vontade dele? Você está no centro da vontade dele? Você está vivendo aquilo que ele tem para você? Você está vivendo os sonhos que ele tem para você? Ou você está vivendo só os teus? Moisés, ele teve que fazer. Ele teve que deixar e subir. A Bíblia diz que Abraão, ele teve que subir um monte Moriá para oferecer o que tinha de melhor. O que ele tinha de melhor? Isaac, o filho da promessa. Deus prometeu um filho, e agora Deus pede o filho, o melhor que ele tinha. E a Bíblia diz que Abraão, ele sobe um monte para oferecer aquilo que ele tinha de melhor.
Interessante, né? O texto diz assim: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Abraão já tinha Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaque, com a sua esposa. E ele sobe e apresenta a Deus a sua oferta. Deus, ele viu o coração de Abraão, coração dolorido, irmão. Imagina você sacrificar o seu filho, mas Abraão ia fazer. E Deus disse: opa, Deus entrou uma providência. Mas o que Deus estava querendo tratar com Abraão? Se ele realmente tinha total entrega ao Senhor, se realmente ele adorava, se realmente ele amava o Senhor mais do que o filho. Oh meu Deus. A pergunta para você é: você ama o Senhor mais do que os teus filhos? Você ama o Senhor mais do que a tua esposa? E eu não estou dizendo isso para você, eu estou dizendo para você viver aquilo que Deus tem para você e estar no centro da vontade dele. Me entenda bem, não me entenda mal. A questão é: você ama o Senhor mais do que tudo? Você está disposto a dar o teu melhor para Ele? Abraão foi conhecido como um pai de multidões. E até hoje, se você conhecer os judeus, eles são prósperos por causa de Abraão. Por causa de Abraão. Abraão apresentou o que tinha de melhor. Ele deu o que tinha de melhor. Você tem coragem de sacrificar muitas vezes um convite para você ficar na presença dele? Você já alguma vez negou um aniversário para ficar sozinho com ele? Nós estamos falando de entrega. Se você quer, como nesse texto, o que Deus quer para mim e para você, irmãos, é algo muito maior. É sair do raso. Tem gente que se contenta com o raso, com a água no joelho, ok. No joelho não, no tornozelo. Mas quando você começa a provar dessa água, você quer mais fundo. Você quer mais profundo no Senhor, e mais profundo e mais profundo. E você quer mais níveis de intimidade, mais níveis de revelação, mais níveis de unção, mais níveis de presença na sua vida. A pergunta é: você está disposto a subir mais? E para subir você vai ter que descer. Meu Deus, agora endoidou tudo. Agora já não entendi mais nada. Para você ganhar dele, você tem que perder aqui embaixo. É por isso que Jesus diz: aquele que perder a sua vida aqui, achá-la-á. Mas aquele que quer ganhar a sua vida aqui, o que Deus, o Espírito Santo está perguntando para mim e para você: você está disposto a perder algo para viver aquilo que Ele tem para você? Você está disposto? Você está disposto a renunciar algo na sua vida? Você está disposto, se Deus te pedir um sonho que você sonha tanto, e dizer assim: me dá esse sonho, esquece ele e vive o meu, você está disposto? Você está disposto a viver isso? É forte, irmão, isso aqui. Jesus, quando ele sobe um monte, ele prega no sermão do monte, ele sobe o monte da transfiguração. A Bíblia diz que Jesus frequentemente subiu um monte para orar, representando a comunhão e a manifestação da glória. E agora uma coisa vai bugar a tua cabeça. Você não vai ver nenhum momento Jesus orando para curar alguém. Me mostra no texto Jesus orando para curar alguém. Não tem. Ele chega diante do cego: o que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então veja. Pô, os olhos abertos. Chega no paralítico: o que tu quer? Eu quero andar, Senhor. Então pega a tua cama, levanta. Pum, anda. Lázaro, vem. Lázaro vem para fora. Quando ele chega diante daquela menina que estava morta, ele manda todos sair. Sai todos os incrédulos daqui. Não quer ninguém aqui. Menina, levanta.
Mas por que ele fazia isso? Porque ele tinha intimidade com o Pai. Ele tinha intimidade. E a gente aprendeu na igreja, tem que ficar com a mão na cabeça, às vezes orando meia hora para Deus fazer. Se não tem intimidade, esquece. Quantas vezes nós subíamos um monte, o Cleito está aí, ó. Quantas vezes nós subíamos um monte, olhava para, quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu quero. Nós ficava ali 10 com a mão na cabeça de um só ali, batiza, batiza, e ficava meia hora e nada, e nada. Aí ainda brigava, ainda, é porque tu não abre a boca. Aí nós vamos lugares, eles olham, quer receber o Espírito? E nós ficávamos ali, sem intimidade. Você pode pregar com a melhor eloquência, os tópicos, sabedoria humana. Agora quando o Espírito faz, irmão, é diferente. Você quer viver as coisas sobrenaturais na tua vida? Saia do raso e suba mais. Suba mais. A Bíblia diz que Elias, no Monte Carmelo, ele subiu para confrontar os profetas de Baal, e Deus responde com fogo. Agora eu pergunto para você, as lutas que você tem enfrentado na sua vida, você tem feito como Elias? Que enquanto Deus não responder com fogo e queimar todos os demônios, você não para? Ou você desiste? Ou você diz, eu acho que Deus não me ama, Deus não me ouve mais, Deus não quer mais, eu quero mais saber de igreja, eu quero saber mais de fazer a obra, eu quero saber mais de nada, eu quero saber nada. Aí deixa os demônios vencer. Não, irmãos. O diabo já foi destruído da cruz, ele já foi derrotado. Ele ainda está aqui por um pouco de tempo, mas ele já foi derrotado naquela cruz. E você só precisa se posicionar dentro da tua casa. Você só precisa se posicionar, se levantar como Elias e dizer, Deus, derrama fogo. Ah, Deus quer derramar fogo sobre a tua casa nesta noite, e aqueles demônios vão embora, aquelas obras de feitiçaria vão embora. Oh, Rabassorobi andar. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. Elias sobe o Monte Horebe, irmãos, e ele ouve a voz do Senhor. Ele é restaurado espiritualmente. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer restaurar a tua espiritualidade, a presença de Deus na tua vida. Deus quer derramar mais da sua unção, da sua presença. Você acha que Davi derrotou Golias foi a pedra, irmão? Não foi, foi a unção sobre a vida dele. Aleluia, Jesus. Davi era o menor da casa. Davi, ele não tinha aparência, ele não tinha formosura. Quem olhava para Davi, um rei de Israel, não. A unção que havia sobre a vida dele, a presença do Espírito. Quando ele chega para enfrentar o gigante, o rei, tu vai enfrentar o gigante. Ó rei, quando eu estava defendendo as ovelhas do meu pai, veio um leão para comer elas, e eu devorei, eu abri, rasguei a boca do leão. Você acha que a força do homem é a unção do Espírito? Rei, veio um urso e eu matei o urso para defender as ovelhas do meu pai. Esse gigante incircunciso, desafiar o nosso Deus, o Deus de Israel. Ele vem comigo com lança, com arco, mas eu vou em nome do Senhor contra ele. Ninguém. O gigante perguntava, tem alguém, Israel? Ele se levanta. Quem é que se levanta? Alguém que tinha a presença de Deus na vida, alguém que tinha intimidade com Ele, alguém que tinha comunhão, alguém que estava num nível de intimidade maior, num nível de acesso maior.
E Deus quer levantar você no meio da tua casa, no meio da tua parentela. Deus quer levantar você naquele lugar, no teu trabalho, aonde você for. Deus quer te levantar. Quando entrar no mercado, os demônios vão se manifestar e você vai ser usado para expulsar. Ah, meu Deus! Porque há o Espírito Santo, irmão, um espírito de poder. O Espírito Santo não é um espírito de covardia, de medo. Oh, meu Deus! O Espírito Santo não é um espírito de covardia, de medo, mas de ousadia, no poder de Deus. Aleluia! Oh, meu Deus! João, ele tem essa visão. Sobe aqui, João, e eu te mostrarei essas coisas. Deus quer revelar algo para você nesse lugar. Deus tem algo para a tua vida. Deus tem algo para a tua casa, para a tua família. Você não veio aqui em vão, você veio ao lugar certo. Você está cansado do raso. Deus já está falando aqui, você está cansado do raso. Você vai culto e volta culto e está na mesma. Os cultos têm sido vazios, têm sido frio, e você não tem mais sentido a presença de Deus. Aí você pode dizer, a igreja antigamente era melhor. Melhor é agora, irmãos. Vinho novo está aqui. Deus tem um avivamento para nós. Oh, meu Deus! Irmão, Deus está fazendo tanta coisa, irmãos. Eu nem acompanho mais pregador brasileiro. Tem gente que gosta, eu nem perco mais tempo. Eu acompanho pastores da África, pastor da Argentina, pastor dos Estados Unidos, pessoas que estão orando e Deus manifestando. O cego vê, o coxo levanta, o paralítico sai correndo dentro da igreja. E tem gente que fica só acompanhando. Esse pastor que prega, mas não acontece nada no final, não acontece nada. A pregação deles é boa para vender curso e nada mais. Não, eu quero acompanhar pessoas que são cheias do poder de Deus. Oh, meu Deus! Deus quer encher a tua vida. Deus quer encher você do Espírito Santo. Deus está falando para você, sobe. Sobe aqui. Sobe que eu quero te mostrar algo. Eu quero me revelar sobre a tua vida. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Seja cheio da presença dEle. Cheio. Pastor, e como é que eu faço para receber esse vinho novo? O odre velho não dá mais. O odre da religiosidade não dá mais. O odre da frieza não dá mais. O odre da incredulidade não dá mais. Quer vinho novo? Você precisa ser também um odre novo. A Bíblia diz, Jesus ele fala, não tem como colocar um vinho novo em um odre velho, porque o solocar ele não suporta, ele arrebenta. Quer entender se você é um odre novo ou não? O novo de Deus sobre a tua vida, tu diz, meu Deus, derrama mais. Quando você é odre velho, você não aceita. As coisas novas de Deus sobre a tua vida, você não aceita. O odre velho rejeita. Não, mas não era assim. Não, mas nunca foi. E aí ele vai rejeitando. E Deus tem um avivamento poderoso para a igreja dele. Deus tem um vinho novo. A Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito. E sobre toda a carne. Meu Deus. É para os velhos, para os novos. A promessa de Deus é para todos. Mas só vai receber quem em Deus deixar ser formado um odre novo. Você lembra de Davi? Quando ele sente que perdeu a presença do Senhor, quando ele erra, quando ele peca, a Bíblia diz que ele se prostra. Deus envia um profeta, e Davi vai fazer uma das orações mais lindas que irmãos, é sobrenatural. No Salmo 51 ele vai orar ao Senhor.
Ele tira a coroa da cabeça. Ele se prostra com o rosto em terra. Ele diz: Senhor, não me lanças fora da tua presença, e não retiras de mim o teu Santo Espírito. Eu prefiro voltar para o pasto. É como se Davi tivesse dizendo assim: ó, Senhor, pega a coroa, pega o reino, pega os cavalos, pega as carruagens, pega tudo, pega o exército. Eu prefiro voltar para o campo cuidar das ovelhas do meu pai, mas a tua presença foi comigo, do que eu viver sem ela. Tem pessoas aqui que já faz tempo que não sentem a presença de Deus. Faz tempo que você já não sente mais. Faz tempo que você já não sente mais. Faz tempo que você nem ora mais em línguas estranhas. Faz tempo que você nem ora mais. E você já não consegue mais viver sem a presença dele. Você já não tem mais a paz que só ele pode dar. Jesus diz: a paz que eu vos dou não é como a que o mundo tem, que diz que tem. A minha paz é verdadeira. Você quer a paz do Senhor nessa noite? Você quer receber do Espírito Santo nessa noite? Você tem fé para isso? Você tem fé para o Espírito Santo te tocar nessa noite? Se coloca de pé. Deus vai começar a operar agora. Deus abriu teu coração. Oh, meu Deus.